Não. Eu vou encerrar essa live, então, reagindo a esse vídeo aqui do Moro, porque eu tenho um pensamento a respeito do Moro. Quero dizer uma coisa de início, Flávio. O Paraná não vai lhe faltar, porque o Paraná não vai faltar ao Brasil. Há 4 anos atrás, eu acompanhei seu pai nos debates presidenciais do segundo turno, porque eu acreditava que nós precisávamos derrotar o Lula. Sabia que se o Lula ganhasse, e tinha esperança que não ganhasse, ia descer uma sombra sobre o país. Essa sombra foi pior do que eu imaginava. A economia ficou desorganizada. Tributo, imposto, taxa, sufocando a iniciativa privada e sabotando o nosso desenvolvimento. A roubalheira voltou em uma escala inimaginável. Roubaram até os aposentados e pensionistas do INSS, as pessoas que mais precisam. Isso sem falar desse gigantesco escândalo do Banco Master. 3, e as suas palavras muito sábias, a segurança pública. O cidadão brasileiro hoje tem medo de sair à rua e ele não vê no presidente da República alguém que está do lado dele. Ao contrário, a visão que ele tem é que o presidente da República, o nosso presidente da República hoje, que não é nosso, mas foi eleito, entre aspas, aqui no Brasil, está do lado... O que o Moro quis dizer sobre eleito entre aspas. Alguém aí entendeu? Eu tô tentando achar o vídeo da entrevista, mas tá difícil encontrar esse vídeo aqui no YouTube. Acho que é mais fácil no Twitter, mas eu não gosto muito de abrir o Twitter aqui, não. O que será que o Moro quis dizer? Eleito entre aspas. Dos criminosos. E ele minimiza o crime a todo momento. Então precisamos sim de uma mudança, precisamos de uma nova liderança. E estou aqui me somando ao seu projeto, que é o projeto do nosso país. Também ansioso para ver o seu pai em casa, por uma questão de justiça. Por uma questão de justiça, não de favor, de aplicação da lei. Já passou da hora, chegou num limite que é inimaginável, que temos que esperar, né, finalmente que a lei seja cumprida nesse país. Quero agradecer o presidente Valdemar. Essa daqui que tá melhor. Eu tenho um pensamento do Sérgio Moro até ele se tornar ministro da Justiça, né? Ministro de Bolsonaro. E antes disso, é um antes e depois. São praticamente 3 fases do Moro na minha cabeça aqui, olhando para o passado recente. No julgamento do Lula, era o Moro. Aí você tem o Moro ministro, até sua saída do governo Bolsonaro, justamente por causa, segundo ele, desse cara que ele está prestando, ele está dando apoio, e depois que ele é eleito senador, que aí é a terceira fase que ele entra, ele se torna o político de fato, né? Ele se torna o político de fato. Mas qual é o ponto aqui do meu comentário? Quando o Moro estava diante de Lula, investido do poder da capa de juiz, protegido pelo magistrado, né? Protegido pela posição dele, ele era um leão, interrogava o Lula sem medo, respondia e tal. Por quê? Porque ele estava protegido. Você sabe que a classe mais privilegiada do país, eu ouso dizer que é exatamente o pessoal do judiciário, né? São os juízes, são os magistrados, os procuradores, essa galera do judiciário. Por isso, quanto mais alto o cargo, mais privilégio, mais blindagem eles têm. Haja visto o que está acontecendo com o STF aí. Olha só o que está acontecendo com o STF. Os caras
ao serem alvos da investigação, ao serem alvos do escândalo e, quiçá, do crime, né, até medo de falar aqui, eles acabam criando meios ali, criando legalidades para pararem de investigar as ilegalidades. Então, como ele estava protegido por esse escudo da justiça, o Moro era, né, um herói. Aí o Moro sai, se torna ministro do Bolsonaro. Alguns acreditam que ele queria ser indicado para o STF, não foi. E aí ele pegou e se utilizou dessa desculpa, vou chamar de desculpa aqui, para sair do governo dizendo da interferência, não que não fosse, entendeu? Mas que talvez não foi esse o motivo que levou ele a sair, mas o fato de ele não ter sido indicado para o STF. E aí ele sai, tem toda aquela polêmica, teve a coletiva dele, todo aquele processo, cara, assim, de rompimento, acusação de interferência e tudo. E agora, alguns anos depois, você vê o cara falando isso aqui e vê o cara falando de Valdemar da Costa Neto, então ele deixa de ser aquele juiz respaldado pela justiça, blindado, escudado ali pela toga, para ser mais um político. Só mais um político desses que ele combatia, inclusive botou alguns na cadeia, inclusive o próprio Lula. Mas aí quando ele perdeu, escute bem, que aqui para mim é o ponto de virada dele, quando esse escudo saiu da frente dele, ele ficou desprotegido. Então ele ficou covarde. Ele se acovardou porque o escudo que o protegia já não estava mais sobre ele, na frente dele. Agora ele estava de peito aberto e aí estava facilmente um alvo fácil. Então o que ele faz? Ele se acovarda, ele procura os escudos mais convenientes e para mim esse aqui agora é um dos escudos mais convenientes. Pelo menos não foi para o lulismo, né? Que, vamos dizer assim, existe na legislação de trânsito, existe grave e gravíssimo, né? É grave, mas se fosse do Lula seria gravíssimo, né? Eu vejo o Sérgio Moro nessa condição atualmente. O cara dividir palanque, dar entrevista e aplaudir Valdemar da Costa Neto, que foi um dos caras que foi preso, que foi investigado, que teve problema com a justiça justamente por corrupção, chega a ser irônico, né? Trágico, para não dizer cômico. Aqui tem um comentário do Felipe, @Felipe, amigo de onça. Ó, Felipe, com esse nome aí, homem, o que você vai comentar, rapaz? Não sei. Vendido de duas caras, desonesto, um dia a família Bolsonaro era corrupta, agora é a solução, muito ético. Pois é. Tem esse arco histórico aí dele, né? Esse processo dele aqui de auge e queda, infelizmente. Ah, mas você está dizendo isso porque não apoia o MBL ou não está no partido? Não. Não é por isso não, porque eu já pensava isso do Moro. Quando o Moro começou a dar o sinal... quando o Moro deu a entender que votaria pelo indicado do Lula no Senado. Quando o indicado era quem? O senhor Flávio Dino. Ali o conceito que eu tinha do Moro caiu demais, porque ficou muito estranha aquela relação. Eu não sou analista de política de fotos, né? Nem sempre uma foto significa muita coisa. Fotos podem ser tiradas, mas aquela foto dele trocando uma ideia ali no pescocinho ali com o Dino ficou meio estranho. Ficou estranho. Não sei se vocês lembram disso. Bom, pessoal, agradecer aqui a audiência de vocês.